Muito bem, irmãos, antes de eu compartilhar a palavra com você, eu quero, como que eu vou dizer? Eu quero encorajar você, ok? Já que eu não posso te obrigar, eu quero te encorajar, amém? Que é o que, irmão? É você ler a palavra que você leva para a sua casa, amém? Todo domingo você sai daqui, você leva um jornalzinho, nós chamamos de jornalzinho, mas é um papel diagramado. Os irmãos gostam desse papel? Você sabia que o nosso alvo um dia é ter uma revista igual a de Goiânia, mas ainda não é o momento? Nós vamos chegar lá, porque aí tem que pagar um profissional. Eu descobri, irmãos, que para ter uma revista você tem que pagar alguém que é formado para assinar ela, e é caro. O povo mete a faca esquisita. Não, não é. O trabalhador é digno do seu salário, né? Estudaram para isso, eles recebem. Nós vamos chegar lá. Mas você sabe, irmãos, presta atenção, é muito importante que você leia a palavra. Não apenas o que está escrito aqui, ok? Mas os textos correspondentes. Então, deixa eu pegar aqui para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Amém. Então, toda semana eu prego uma palavra aqui, ou algum irmão, e você leva para casa apenas uma folha A4, ok? Com uma palavra da semana. E o que eu tenho descoberto, irmãos? Deixa eu guardar isso aqui. Eu tenho descoberto que muitas vezes os irmãos acabam não lendo. Mas você sabe, eu não te condeno, não te culpo por isso. E eu estou dizendo isso para você porque eu quero que você seja mais abençoado ainda, amém, irmãos? Por isso leia, medita, leia não apenas uma vez, leia várias vezes, deixa Deus falar com você. Não fique apenas aquilo que eu falei aqui, ou que alguém falar na célula. Mas você sabe, deixa Deus ministrar no seu coração. Porque Deus vai falar com você de maneira personalizada. Ele vai te direcionar, Ele vai liberar uma palavra rema no seu coração, né? E isso vai ser bênção demais na sua vida. Por isso é preciso ler, não apenas o jornalzinho, mas ler também a Bíblia, né, irmãos? Leia a palavra, ok? Eu não desisti ainda. Nós vamos montar uma turma aqui com o desafio de ler a Bíblia toda em 30 dias. Ok. É fácil? Não, mas você sabe, irmãos, quem falou que nós estamos procurando só coisa fácil? Você vai poder falar, eu li a Bíblia em 30 dias. Já pensou, irmãos, que negócio bacana? Né? Pode falar, depois Deus trata com orgulho, depois Deus resolve isso. Mas depois eu vou te convidar para essa brincadeira santa, amém? Pastor, para que isso? Só porque vai ser legal demais e Deus vai abençoar tremendamente, amém? Aleluia. Então é isso aí, mas enquanto isso vai lendo a palavra de Deus na sua casa em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Eu queria que com suas palavras você pedisse ao Senhor para falar com você nisso que nós vamos compartilhar aqui hoje, amém? Peça para Ele, fala Espírito Santo, fala o meu coração, me traz direção, amém? Enquanto eu oro, eu queria que você também orasse, amém? Vamos lá então. Senhor, Pai, no nome de Jesus, nós queremos te apresentar a mensagem de hoje, a pregação, a palavra que o Senhor vai liberar através, ó Deus, de nós aqui. Senhor, que o Senhor possa falar ao nosso coração, traga, Senhor, entendimento, clareza. Ó Deus, que não seja apenas, ó Deus, uma mensagem informativa, mas que ela crie raízes no nosso coração, nos transforme, nos abençoe, mude a nossa casa, a nossa família, mude, Senhor, a nossa mentalidade através da Tua palavra, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Irmãos, há algum tempo atrás, nós já compartilhamos muito a respeito desse assunto, mas você sabe, essa é uma das coisas extremamente importantes, porque veja, irmãos, durante a semana eu converso com muitos irmãos, eu aconselho, eu atendo os irmãos, é uma alegria para mim. Inclusive eu quero dizer para você, nós estamos à disposição para atender você, eu, a pastora, os líderes, para te ouvir, para conversar. Se você se meter numa treta muito grande e nós não soubermos nada, no mínimo vamos falar assim, vem cá, vamos orar por você, no mínimo, mas vamos estar com você, amém? E ao longo dessas conversas, a gente percebe assim, irmãos, que o quanto nós precisamos ainda aprender a descansar, a confiar no Senhor de maneira ativa, prática, de maneira que essas verdades que temos ensinado aqui se tornem realidade, prática no nosso dia a dia. É por isso que hoje eu quero falar com vocês sobre o esforço do descanso. O que, meus irmãos? Muito bem, parece um paradoxo, né? Um negócio contraditório.
mas é o que a palavra de Deus fala, você vai entender mais adiante. Porque nós cremos, irmãos, que a vontade de Deus, eu falo isso tranquilamente, irmãos, eu sei que a gente precisa de temor de falar isso, né? Olha, a vontade de Deus é essa, dá um temor na gente, né? Falar, meu Deus, eu estou falando em nome de Deus. Mas nós cremos que a vontade de Deus é que nós vivamos uma vida de descanso, amém, meus irmãos? Não estou falando aqui, hoje eu não quero falar de descanso físico, ok? Provavelmente na semana que vem eu vou pregar um pouco sobre isso, né? Algumas situações a respeito disso. Mas a vontade de Deus é que nós vivamos no descanso, na paz, sabendo quem Deus é e o que Ele tem feito e continua fazendo por nós. Sabe, irmãos, eu não creio que a vontade de Deus é que Ele tenha a nós um bando de gente atribulada, né? Cheia de angústia na alma, de preocupação, de ansiedade. Não, eu não creio que essa é a vontade de Deus. Se você tem vivido assim, meu irmão, fique em paz, ninguém está aqui para te condenar, mas eu quero dizer para você que a vontade de Deus é tirar você desse lugar. Amém, irmãos? Dito isso, irmãos, o descanso na Bíblia está associado com aquilo que Deus ele faz por nós, os seres humanos, amém? E para você entender isso, eu quero começar dizendo algumas coisas para você aqui. Muito bem, o descanso ele tem a ver com aquilo que já foi feito por nós. E você sabe, irmãos, desde o Éden, agora nós vamos ler alguns textos, desde o Éden, quando Deus criou o homem, e à medida que você vai lendo de Gênesis até chegar no Novo Testamento, você percebe que a vontade de Deus é que ele, o homem, busque ele para que ele então libere da sua intervenção, o seu cuidado, a sua proteção, o seu livramento, de maneira que o homem não carregue uma carga que ele não consegue carregar. Muito bem, o primeiro exemplo disso está lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, não precisa colocar aí. A Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, sim ou não? E aí, se você continuar lendo, de Gênesis 1, do 1 até o 28, é muito interessante, porque você percebe Deus fazendo todo o trabalho. Ele começa criando, dando ordem, estabelecendo tudo no seu devido lugar, e ele vai criando então tudo, e ele vai organizando, até o momento em que ele chega para criar o homem. Mas sabe uma coisa interessante, irmãos? O homem só é criado no momento em que Deus já está entrando no descanso. O primeiro dia do homem foi, sabe qual que foi? Foi o 7º dia. Se Adão perguntasse, Deus, o que eu vou fazer hoje? Deus ia falar para ele, não, Adão, relaxa. Hoje é o 7º dia, hoje é o dia do descanso. Hoje é o dia de desfrutar. Amém, irmãos? E isso é muito interessante. Sabe, irmãos, eu creio que tudo que tem a ver conosco deveria ser levado em conta nós aprendermos a entrar no descanso de Deus. Entrar no descanso de Deus, que é viver essa vida que Ele planejou para nós. Mais uma vez, quando nós continuamos caminhando, a Bíblia fala então que o homem pecou, ele saiu do descanso. A Bíblia fala que do suor do rosto, em fadiga, ele ia comer agora, né, ele ia ter o seu sustento. E trabalhar não é pecado, mas trabalhar em fadiga é pecado. A vontade de Deus é que nós vivamos uma vida sem suor, amém, irmãos? Que aponta para o esforço próprio. Mas a Bíblia fala então que o homem pecou, se distanciou de Deus, e lá na frente, a Bíblia fala então que Deus ele envia alguém para resgatar o povo de Israel, amém, irmãos? E a Bíblia fala que quando Deus então tira esse povo de Israel do Egito, a Bíblia mostra que novamente Deus propôs para esse povo que eles iam experimentar tudo pronto. Coisa pronta é boa, amém, irmãos? É maravilhoso quando alguém fala assim, vem almoçar, já está pronto. É de Deus, sim ou não? Mas quando a sua mulher fala assim, meu bem, amassa o alho para mim. Aí você fala, mas tem que amassar. Quem que é que a mulher pede para amassar o alho? Deixa eu ver. Só eu, irmãos. Descasca. É muito interessante porque nessa hora levanta a mãozinha de Tiranossauro Rex, né? Só a mãozinha assim, ó. Moído, né? É verdade. Mas nós gostamos de coisas prontas, sim ou não, irmãos? E eu quero dizer para você, olha para cá, que Deus, Ele quer que você experimente daquilo que Ele vai entregar nas suas mãos para que você aprenda a viver uma vida de descanso. Você pode dizer amém? Amém. Vamos ler isso, Deuteronômio 6, 10. Coloque aí para mim. Deuteronômio capítulo 6, verso 10. Vamos ler até o 12.
A palavra de Deus fala assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que terra é essa, irmãos? Canaã. Ou seja, aquele povo já estava entrando em Canaã, terra que sobre juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria. Deus ia fazer o que, meus irmãos? Deus ia vender? Deus ia emprestar? Não, a Bíblia fala que Deus disse: te daria grandes e boas cidades que tu não o quê? Tu não edificastes. Avança. E casas cheias de tudo o que é bom. Quantos gostam de tudo o que é bom aqui? Aleluia. Casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantastes. E quando comerdes e te fartardes, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Quantos dizem amém? Muito bem, irmãos. O que significa isso, irmãos? Desde Gênesis, Deus então está sinalizando que Ele quer fazer uma obra por nós. Ele quer fazer algo, irmãos, para que nós apenas desfrutemos, né, daquilo que Ele está fazendo. Você sabe, quando Deus criou o homem, irmãos, Ele não colocou Adão numa fábrica, numa linha de montagem. Deus colocou ele num lugar chamado Jardim no Éden. Éden significa lugar de delícias. Isso já estava sinalizando o que Deus queria com o homem. Deus queria que o homem descansasse nele, naquilo que ele já tinha feito, para que ele vivesse uma vida de comunhão, de desfrute da presença do Senhor. Sabe o que nos impede hoje, irmão, de ter uma vida de comunhão plena com Deus, de leitura da palavra, de um devocional de qualidade, de desfrutar de Deus? É porque nós vivemos uma vida atribulada, cheia de preocupação, que não tem descanso na alma, cheio de, como diz a palavra, cheio de labor. Sabe, irmãos, essa não é a vontade do Senhor para nós. Sabe, talvez você fale: não, mas eu não quero nada pronto, eu quero fazer. Não, acredite em mim, irmãos, o melhor é você aprender a receber do Senhor, amém? Não é que você não vai ter que trabalhar, não é que você não vai ter que labutar com alguma coisa ou outra, mas sabe, irmãos, quando nós entramos no descanso, acredite em mim, a vida fica muito mais leve, muito mais leve. Quantos dizem amém? Dito isso, irmãos, acredite, o mesmo princípio se aplica hoje a nós. Assim como Adão recebeu um jardim pronto, assim como o povo de Israel recebeu tudo pronto, hoje também nós estamos no mesmo princípio, porque quando Jesus morreu na cruz, Ele falou que estava consumado. Tudo aquilo que eu e você precisamos, irmãos, já foi preparado para nós. Sabe, Adão, ele ganhou um jardim pronto. O povo de Israel entrou numa nação pronta, e Deus preparou para nós também uma salvação completa, espírito, alma e corpo. Já há uma provisão de Deus para tudo. Quando nós entendemos que já está pronto, a nossa parte é apenas crer e apropriar, nós entramos no descanso. Quando nós achamos que não está pronto e temos que convencer Deus a fazer, nós nos enchemos de angústia, de preocupação e de ansiedade. Mas hoje eu vim lembrar você mais uma vez: você foi chamado para desfrutar de uma obra consumada. Deus não chamou você primeiramente para fazer, mas para desfrutar dele. A Bíblia fala que quando Jesus ele foi chamar os discípulos, a palavra de Deus fala que a Bíblia diz assim: e Jesus chamou aqueles que ele quis para estar com ele, e depois os enviou, né, de 2 a 2 a pregar. Porque existe uma ordem de prioridade. Primeiro nós estamos com Ele, primeiro nós desfrutamos dEle, primeiro nós nos enchemos de paz e de alegria na presença dEle, e depois nós servimos e trabalhamos, amém, irmãos? Lá em 2 Pedro 1,3, coloca para mim, por favor. É onde a Bíblia fala que tudo já está pronto para nós também. A Bíblia fala assim: visto como pelo seu divino poder nos tem sido, o que, meus irmãos? Doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ok, muito bem. O que é as coisas que conduzem à vida? Está falando daquilo que nós precisamos nessa vida natural. E o que é piedade, irmãos? Uma das melhores traduções para piedade, na verdade no original significa até religiosidade, né? Mas sabemos que a Bíblia condena a religiosidade. Então a melhor tradução para piedade significa vida espiritual.
significa espiritualidade. Ou seja, a Bíblia está dizendo, irmãos, que nos foram doadas pelo poder de Deus todas as coisas que nos conduzem à vida, a vida natural e à vida espiritual, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém, meus irmãos? Por isso, presta atenção, irmãos, a Bíblia fala que já nos foram doadas. Aí você fala, pastor, mas não parece que foi doada, eu não estou vendo. Pois é preciso crer, amém, irmãos? É preciso crer. Todas as bênçãos de Deus, irmãos, elas nos são dadas de uma única maneira, ok? A bênção de Deus sobre nós, as promessas de Deus sobre nós, elas são recebidas por um só princípio, que é o princípio da fé. É o princípio da fé. Lá em Colossenses 2,6, irmãos, eu coloco muito texto na palavra, mas eu acho que isso é bom, amém, irmãos? Muito bom, eu acho que isso tem muito valor. Colossenses 2,6 e 7, a Bíblia fala assim: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim é para nós fazermos o que, meus irmãos? Essa expressão andai nele significa continuem vivendo nele dessa mesma maneira. Aí a Bíblia vai dizer como, continua: nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graça. Quantos dizem amém? Muito bem, olha para cá. A Bíblia está dizendo, irmãos, que da mesma maneira que nós recebemos Cristo Jesus, agora nós temos que andar nele. Existem pessoas por aí que dizem o seguinte: não, você chega para Deus pela fé, mas depois você tem que, você tem que fazer, a coisa acontecer. Não, você conhece Jesus pela fé, mas depois é o seguinte, depois você tem que fazer por merecer. Sabe, irmão, essa pregação é horrorosa, ela é contraditória ao que a palavra fala. Da mesma forma que nós conhecemos e chegamos até Cristo, irmãos, pela fé, assim também nós vamos continuar vivendo pela fé naquilo que Cristo já realizou por nós na cruz, amém? Tudo o que condiz a vida e a piedade, não importa o que você necessita, a provisão já foi liberada, amém, irmãos? Você precisa apenas crer, creia. Quantos dizem amém? E como que nós recebemos Cristo Jesus, irmãos? Será que nós tivemos que obedecer todos os mandamentos para alcançar a salvação? Sim ou não? Será que nós tivemos que fazer algum sacrifício, penitência? Será que nós tivemos que fazer o quê? Efésios 2,8 vai dizer. Vamos ler mais esse texto? Efésios capítulo 2, verso 8. A Bíblia fala assim: porque pela graça sois o que, meus irmãos? O que é graça, irmão? A palavra graça significa favor imerecido. Graça é presente, ok? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom aqui significa presente. Como então, irmãos, nós alcançamos a salvação? Pela graça mediante a fé. Como que agora nós devemos viver a nossa vida com Deus, irmãos? Pelo esforço próprio? Não, pela graça mediante a fé. Da mesma forma que nós chegamos até o Senhor pelo favor imerecido, nós precisamos continuar nos relacionando com o Senhor pelo favor imerecido. Nós precisamos continuar chegando até Ele, independente de nós termos méritos ou deméritos, é chegar para receber de graça, sem merecer, unicamente confiado na bondade e na obra consumada por nós, amém? Você sabe, isso é muito importante, irmãos. É por essa simplicidade, irmãos, que muitas pessoas acabam não experimentando mais de Deus. Sabe por quê? Porque é tão simples, mas as pessoas querem o que, irmãos? Elas querem merecer para ter. Mas nós precisamos lembrar que Jesus, Ele já conquistou tudo na cruz para nós. E Ele é rico demais para precisar vender alguma coisa. E nós somos pobres demais para conseguir comprar. Então o que Ele faz? Ele fala: eu vou doar para você tudo o que condiz a vida e a piedade. O que você precisa nesses dias, irmãos? Pastor, eu preciso que meu casamento seja transformado. Pois é, o Senhor já tem provisão para isso. Pastor, eu preciso me envolver na obra de Deus, eu preciso ganhar almas. Pois é, tudo que conduz você para uma vida de um ministério frutífero já foi liberado. Você acessa isso pela fé. Apenas vai para o Senhor e fala: Pai, eu creio que já foi liberado. Então, Senhor, me mostra, materializa, faz através de mim. Amém, meus irmãos? Isso é tão poderoso, irmãos. E é isso que nos leva a viver uma vida no descanso. Você pode dizer amém?
O que nos leva a viver uma vida no descanso é nós entendermos que fomos convidados para viver uma vida debaixo de uma obra consumada. Presta atenção, irmãos, é heresia quando nós dizemos que nós temos que acrescentar alguma coisa ao que Cristo fez. Não, lá na cruz Ele falou, está consumado. Quantos creem nele? Está consumado, já está feito, meu irmão, está feito. Quando nós olhamos, parece que tem muita coisa ainda que não aconteceu, mas acredite em mim, no mundo espiritual já está feito, já foi realizado. Nós precisamos apenas crer e receber pela fé. Por isso, irmãos, a oração, nós oramos, a Bíblia nos ensina a orar, crendo que nós já recebemos. Quando você vai orar, você nem deve orar crendo que vai receber. Na perspectiva do céu, nós oramos crendo que já recebestes, e assim será convosco. Amém, irmãos? Oh, isso é tão precioso, irmãos, isso é tão poderoso. Saber que nós somos convidados para participar de algo que está pronto. Já está pronto, já foi realizado. Amém, irmãos? Eu sei que às vezes é difícil entender isso. Eu estava pensando esses dias, tem um texto na palavra de Deus que diz assim, irmãos, que o Espírito Santo, nós precisamos do Espírito para nos ensinar as coisas que nos são dadas gratuitamente. O texto é mais ou menos assim. Eu acho isso muito poderoso, sabe por quê, irmãos? Aquilo que não é gratuito, nós não precisamos da revelação do Espírito. A lei, ela é muito simples, faça por merecer e você recebe. Qualquer um entende isso, até um ímpio entende isso. Mas a graça de Deus, irmãos, ela não tem uma matemática lógica, porque ela é a lógica do céu. É preciso a revelação do Espírito para convencer você que você pode chegar sem merecer, que você pode chegar confiado naquilo que Cristo fez e não naquilo que você tem feito. E quando você vive e crê dessa maneira, você é transformado e mais você consegue viver essa vida poderosa em Deus. Amém, meus irmãos? É preciso da unção do Espírito para nos convencer disso. Quantos dizem amém? Eu sei, irmãos, que na perspectiva natural, os nossos olhos, eles alcançam apenas um lugar. Mas você sabe, irmãos, eu creio que a vida com Deus é como se, para usar uma ilustração, é como se fosse um desfile militar. Quantos aqui já viram um desfile militar? Geralmente naquela época, né, que tem, 7 de setembro, né? Tem um desfile militar. E é muito interessante porque tem uma rua, ok? E os militares, eles fazem várias apresentações, as frentes, né, as infantarias e por aí vai. Pessoas, soldados, carros vêm e por aí vai. E é muito interessante, irmãos, porque a nossa perspectiva da vida, ela é mais ou menos como se nós estivéssemos na arquibancada assistindo o desfile passar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A nossa perspectiva, a nossa visão é como se fosse isso. Eu estou vendo o desfile passar. Mas suponhamos que você... E é interessante porque quando você está sentado vendo um desfile passar ou uma apresentação, você consegue ver apenas aquilo que está acontecendo diante de você, sim ou não, irmãos? Se for muito grande, você não vai ver o que está lá na frente e nem vai ver o que está lá atrás também, é assim ou não é? Mas suponhamos que você pega um helicóptero e você vai e voa bem alto, aonde está tendo um desfile. Qual que é a sua visão? A sua visão já não é mais apenas o que está acontecendo. A sua visão você está vendo o princípio, você está vendo o meio e você está vendo o fim, sim ou não? Porque agora você está vendo por cima. Então, irmãos, essa é a ótica de Deus. Nós conseguimos olhar apenas o que está acontecendo circunstancialmente, mas Deus, irmãos, Ele vê tudo, porque a Bíblia diz que Ele é o Altíssimo. Ele já viu tudo na perspectiva de Deus, irmãos, tudo já está consumado. Ele já viu o começo, meio e o fim da nossa história, irmãos. Por isso, a fé, presta atenção, o que é fé? Fé é ver as coisas da perspectiva de Deus. Quando nós vemos as coisas na perspectiva de Deus, nós então entramos nesse descanso, porque nós não vemos apenas o que está acontecendo, mas nós vemos aquilo que Ele já fez e nós vemos o que vai acontecer lá na frente. A Bíblia fala que o fim das coisas é melhor do que o começo, com Deus, amém, irmãos? Sem Deus o fim é golpe, é latada, mas o fim das coisas com Deus é melhor que o começo, amém, irmãos? Dito isso, eu quero dizer 3 coisas ainda para vocês sobre isso aqui. Quantas coisas, irmãos?
Quantos até agora entenderam alguma coisa? Aleluia. Esforce-se para entrar no descanso. Muito bem, primeira coisa que eu quero dizer para você sobre descanso, irmãos. Primeira coisa, diga assim comigo: eu preciso temer não entrar no descanso. É interessante, irmãos, porque na Bíblia, contando o Velho e o Novo Testamento, aparece mais de 365 vezes a palavra não temas, ou não se atemorize, ou não tenha medo. Você pode ler depois, pesquisar. Essa afirmação para nós não termos medo aparece mais de 365 vezes. É mais do que uma por ano. Deus afirmando: não tenha medo, não tema. Mas você sabe uma coisa interessante, irmãos? Tem uma vez no Novo Testamento que Deus ele fala que nós precisamos temer. Está lá em Hebreus 4:1. Vamos ler? Olha o que a palavra de Deus fala. Hebreus 4:1. Temamos, portanto, o que, meus irmãos? Que sendo nos deixada a promessa de entrar aonde? Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Avança. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Eles quem, irmãos? Está se referindo ao povo da antiga aliança, ok? O povo de Deus. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pelo que, meus irmãos? Naqueles que a... Então presta atenção, irmãos, o que a Bíblia fala? Que nós precisamos temer não entrar no descanso. Em outras palavras, irmão, o Senhor está dizendo: olha, você precisa ter temor de viver uma vida atribulada. Tenha temor de não conseguir viver essa vida de paz, de descanso, de alegria que eu prometi por causa das boas novas. Amém, irmãos? O Evangelho, ele proporciona isso. Um dia alguém falou assim: ah, mas vocês falam demais do Evangelho. Eu falei: eu acho que é pouco ainda. Porque a Bíblia fala, irmãos, que o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Se alguém subir aqui e não falar da obra consumada, a pregação não serviu de nada. A maioria das pregações, irmãos, de hoje em dia, elas são pregações de alta ajuda. As pessoas vão lá para ouvir o que elas têm que fazer, mas Evangelho não é isso. O Evangelho é quando alguém vem e te conta aquilo que já está feito por você na cruz. E aí você crê, coloca os olhos nisso, e isso te empodera para depois disso você ir e caminhar e realizar grandes feitos para o Senhor. Quando você inverte a ordem, só sobra peso, cansaço. Mas essa não é a vontade de Deus para nós, amém, irmãos? Eu creio que nós lemos o verso 4 ou não? Coloca aí Hebreus, último verso aí, por gentileza, o 4. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus de todas as obras que fizeram. Volta lá o 3, por favor. Ok, olha aqui. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde quanto tempo, irmãos? Irmãos, isso aqui é muito louco, porque Deus está falando isso aqui na perspectiva dele. Deus está falando: olha, aquele povo não descansou, por mais que a obra que eu tinha preparado para eles já tinha sido feita antes da fundação do mundo. Eu tinha preparado tudo, ou seja, eu tinha preparado uma salvação completa para aquele povo, mas eles não creram, por isso eles não entraram nesse descanso. E aí a Bíblia vem e fala, irmãos, que nós precisamos também tomar cuidado, para que nós não deixemos de entrar nesse descanso que o Evangelho propõe para nós hoje, que é uma vida na confiança daquilo que o Senhor realizou por nós, daquilo que já está pronto. É colocar os olhos nisso, é confiar inteiramente no Senhor, amém, irmãos? Então veja, irmãos, o que é descanso? Muito bem, descanso na Bíblia, irmãos, não é inatividade. Descanso na Bíblia também não é passividade, ok? Você sabe, irmãos, esse descanso que nós estamos falando aqui não é um descanso físico meramente. Preste atenção, é muito importante que no final do dia, é bom que você esteja bem cansado. Bem cansado. Sabia? O trabalho não é maldição, ok? Havia trabalho antes do pecado. Maldição é o trabalho debaixo de peso, de esforço próprio, de angústia. Mas você sabe, irmãos, você chegar no final do dia e estar cansado é bênção. Porque você sabe, pessoas que não se cansam fisicamente
elas acham muita energia para gastar fazendo coisa errada, sim ou não, irmãos? Para perder tempo fazendo, sim ou não? É por isso que nós precisamos achar mais coisa para esses jovens fazer, que eles têm muita energia e nós não podemos deixar eles ficar parados, sim ou não? Mas você também. Por isso, irmãos, estar cansado fisicamente pode ser até bênção. Agora, estar cansado na alma não é de Deus, amém, irmãos? Estar cansado na alma não é bênção. Porque eu creio, irmãos, que na nossa alma nós precisamos viver em paz, alegria, nós precisamos viver com uma forte expectativa de um futuro abençoado. Por quê? Porque nós caminhamos debaixo das boas novas, amém, irmãos? Agora, o que é não descansar, irmãos? É não crer. É não crer, é quando nós não cremos. Em vez de nós nos apropriarmos das promessas, nós queremos labutar no nosso esforço e aí nós saímos desse descanso. É por isso que nós vemos preocupados, angustiados, porque tiramos os olhos daquilo que está pronto. Olha para cá, irmãos, no dia mau você tem que lembrar, Deus já providenciou o livramento para isso aqui, eu vou apenas buscar Ele já providenciou. No dia da luta você tem que lembrar disso. Eu creio, há provisão de Deus para me tirar dessa enrascada. Amém. Tem uma enrascada aí, né, mano? Mas Deus já providenciou o livramento. Aleluia. Não foi nem Ele que fez a enrascada, é ou não é? Ou foi? Mas se foi também, irmão, deixa eu te contar uma coisa. É outra coisa que as pessoas falam, irmãos, que não é de Deus. As pessoas falam assim, olha, quando acontecer algum erro, Deus vai cuidar de você. Mas se você fez o erro, se você foi infiel, aí Deus não tem conta com isso, se vira. Mas você sabe, não é isso que a Bíblia fala no Novo Testamento. Eu louvo a Deus porque o Evangelho, a notícia do Evangelho é que Ele nunca nos deixará, jamais nos abandonará, amém, irmãos? E a boa notícia é que a palavra diz também o seguinte, que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece o que, meus irmãos? Porque não pode negar a si mesmo. Eu e você somos os únicos nesse relacionamento com Deus que muda de ideia. Não, Deus já estabeleceu a opinião dele, está definido. Ele já falou para nós, amém, irmãos? Quando você for infiel, fique em paz, Deus não vai deixar de ser fiel porque você errou. Você pode procurar Ele, que a promessa dele vai continuar valendo na sua vida. E é a promessa dele que vai transformar você e te levantar e te livrar das quedas. Amém, meus irmãos? Sabe, viva nesse descanso. Agora, tem pessoas que vivem atribuladas, sabe por quê? Porque ela fica, nossa, meu Deus do céu, eu não posso errar. Se eu errar, Deus vai me largar. Nossa, mas se eu, meu Deus do céu, e ela vive atribulada. Agora, quando você entende, irmãos, que se você serve um Deus gracioso, é maravilhoso, porque aí você descansa. Porque se porventura algo acontecer, Ele continua fiel. Amém, irmãos? Por que tem pessoas que não descansam? Porque ainda não entenderam o Evangelho e as aplicações do Evangelho. Para usar uma palavra bonita, né? As nuances do Evangelho. Cadê a irmã? Professora de português. Aleluia. Amém, meus irmãos? Às vezes, irmãos, nós falamos assim, mas eu ainda estou doente, mas eu ainda continuo com problema, eu ainda tenho necessidade. Mas você sabe, irmão, sabe o que é o descanso? É você não colocar os olhos nisso. É no dia que você estiver doente, você se lembrar disso. Eu preciso temer não é essa doença, eu preciso temer é perder a paz no meio dessa doença. Eu preciso temer não é eu estar passando por um problema financeiro exatamente, eu preciso temer é eu perder a paz e a alegria de viver por causa de um problema financeiro. Porque a Bíblia não fala assim, tema ficar enfermo, apesar que ficar enfermo não é bom, sim ou não, irmãos? A Bíblia não fala, tema ficar sem dinheiro, a Bíblia não fala isso, mas ela fala, tema não entrar no descanso. Sabe por quê, irmãos? Porque se você está enfermo e se você descansa em fé, na confiança, na bondade de Deus, essa fé, ela vai acessar o milagre que você precisa. Se você tem passado por lutas na sua empresa, é o descanso que vai permitir você ter boas ideias, estratégias para você colocar esse negócio para andar. Você sabe, irmãos, gente atribulada não tem tempo para ter boas ideias. É por isso, irmãos, que o descanso ele é fundamental. Porque é quando você está em descanso que você consegue ponderar coisas da parte de Deus. Mas gente atribulada, irmãos, não consegue. Por isso, nós precisamos sair desse lugar. O temor é para nós, sabe, para nós, irmãos, é não entrar no descanso.
Nós precisamos buscar isso com todas as forças. Eu quero viver em paz. Eu quero viver no descanso. Eu conheço uma irmã, ela é da nossa igreja, só que ela não vem, porque ela, já contei, é a Dona Maria, ok? Ela mora na fazenda, cuida da mãe, que é muito idosa, e ela também já está de idade. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu conheço poucas pessoas que passam por uma luta que essa mulher passa. Luta com filhos assim, irmãos, num nível muito ruim. Assim, filhos... Oh Deus, não vou nem falar, está gravando, né? Meu Deus do céu, posso ficar falando demais, mas eles sabem. Ela passa por tanta luta, irmãos, financeira, guerra. E você sabe, irmão, todas as vezes que você chega lá, aí eu vou lá, porque todo mês a gente vai lá, leva a ceia para ela, ora por ela, a gente faz uma célula na roça lá com ela, com a mãe, com o irmão que tem problema também na mente. A vida dela é uma luta. Aí eu penso, eu oro e falo, oh Deus, me dá uma palavra de consolo. Só que eu saio de lá, eu que saio consolado, porque ela é mais cheia do Espírito do que eu fui. Eu chego e penso, nossa, ela deve estar mal. Aí se pergunta, Ana Maria, como é que está a luta? Ela fala, olha, tem sido difícil, mas eu creio que a vitória é comigo, por nome de Jesus. Aí ela fica repetindo, a vitória é minha, em nome de Jesus, a vitória é minha, em nome de Jesus. E ela sempre com a perspectiva boa, naturalmente falando, a vida está muito ruim. Mas por quê? Alguém que entrou no descanso, alguém que conhece o Deus que serve. Você sabe, irmãos, já falei isso aqui, irmãos, nós precisamos entender, irmãos, que com Deus não tem como mais nossa vida dar errada não, irmãos. Se as coisas não forem 100% como você espera aqui, fique em paz, vai chegar um momento que você vai voltar para a sua casa, que não é aqui, é lá, né, irmãos? Nós não morremos, nós voltamos para casa, e lá a Bíblia fala que não haverá mais choro. Para algumas pessoas morrer é o fim, mas eu quero lembrar para você, sabe, irmãos, nem a morte deveria ser um motivo de tristeza para nós que temos o Senhor mais. Às vezes nós falamos, as pessoas falam, vocês são arrogantes demais. Não, é porque nós estamos no descanso, sabemos quem somos por causa daquilo que Ele é, e aí nós vivemos em paz, amém, irmãos? Você sabe, eu peguei, já falei isso aqui tantas vezes, mas é o meu testemunho, você tem que ouvir, amém? Eu estou construindo a minha casa com a herança que eu recebi do meu pai. E aí, o rapaz que estava passando o dinheiro, porque ele está passando aos poucos, ele falou para mim, olha, não tem como eu passar mais dinheiro. E eu falei, então agora estou lascado. Dia 15 tem que pagar o pedreiro, tem um monte de coisa. E aí eu parei, eu fiquei tão angustiado assim, aí eu parei e falei, peraí, por que eu estou preocupado? E aí eu falei, cara, o que pode dar errado? No mínimo, eu vou parar essa obra e vou ficar em paz. Vou dar um jeito, o Senhor vai mover. E eu falei, vou ficar em paz, vou descansar. E aí, irmãos, eu falei, não vou perder meu dia nem minha alegria por causa disso. E aí eu fui orar, falei, Senhor, o Senhor sabe, eu preciso cumprir com meus compromissos. E aí, irmãos, pasme. Passou um tempo, ele me mandou uma mensagem. Falou, me liga quando puder. Eu falei, claro, eu sempre posso. E eu liguei para ele e falei, e aí, você tem uma boa notícia para mim? E ele falou, quanto que você precisa? Essa é uma pergunta boa, sim ou não, irmãos? Quanto que você precisa? Aí eu joguei lá em cima, né, para ele poder liberar o valor que eu precisava, porque é estratégia, né, irmão? E aí ele falou, não, eu vou liberar para você, não podia, mas eu vou liberar. Então assim, mas você sabe, irmãos, eu creio que esses são testes de Deus na nossa vida. Quando nós descansamos, o favor de Deus se manifesta, pode dizer amém? Mas é muito importante nós descansarmos. Amém? Segunda coisa, irmãos, para nós partirmos para o encerramento. A primeira coisa que eu falei é, tema não entrar no descanso. Segunda coisa, é que há bênção de Deus somente no descanso, amém, irmãos? Para nós experimentarmos a bênção de Deus, primeiramente nós temos que aprender a entrar nesse descanso, que é viver uma vida pela fé. Fé em quê, irmãos? Nem nós, não, a fé naquilo que Cristo realizou na cruz. E Ele falou, está tudo pronto, tudo que conduz à vida e à piedade já foi doada. Eu sei que você não fica empolgado com isso, né, irmão? Mas um dia você vai ficar empolgado em nome de Jesus. Um dia eu vou falar isso aqui, você vai subir na cadeira, vai chutar a cadeira, vai, isso é bom demais para ser verdade. E alguém vai gritar, é bom e é verdade. Quando eu comecei a ter entendimento da nova aliança, irmãos, eu fiquei muito desconfiado. Porque você sabe, a videira sempre pregou a respeito da nova aliança, mas teve uma época que nós fomos muito influenciados por um grande homem de Deus. Inclusive ele vai vir no Brasil, ele é de Singapura, ele vai vir no Brasil, acho que o ano que vem, numa conferência da videira.
Vale a pena você ouvir uma pregação dele, acredite. E aí, eu ganhei um livro, na verdade o pastor Luiz escreveu um livro chamado assim, 21 dias fora da lei, desfrutando da abundante graça. Eu li esse livro e falei, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Fiquei desconfiado. Depois eu li outro livro chamado Gálatas, ok? Muito bom. Eu falei, gente, esse negócio também tá legal demais. Depois um amigo meu deu um livro para mim chamado Destinados a Reinar, do Joseph Prince, que é esse que eu estava falando. Eu li esse livro, irmãos, eu fui tão marcado. E eu só pensava assim, gente, isso é bom demais para ser verdade. Gente, Deus é bom demais. Será que é isso mesmo? Será que eu tenho tudo isso? Será que é isso que Deus quer que eu desfruto dessa vida? Eu fiquei tão marcado, irmãos. E você sabe, Deus estava me preparando, porque um mês depois que eu li esse livro, que eu tive uma experiência marcante com isso, que me gerou tanta paz, Deus enviou a gente aqui para Silvânia para começar a igreja. Eu vejo isso, irmãos, como um arranjo de Deus. Por quê? Porque se o Senhor me traz para cá, para começar uma igreja, antes de eu entender essa coisa do descanso, irmãos, meu Deus do céu, eu ia morrer ou matar alguém. Porque, você sabe, irmãos, tem gente que vive atribulada. Mas quando nós descansamos, nós vivemos uma vida maravilhosa. Pastor, e as lutas? Certamente elas virão. Elas virão. Mas você sabe, nós passaremos por elas no descanso. Sabe, irmãos, eu queria que você desejasse isso para a sua vida. Porque o Senhor tem isso para você, amém? Muito bem. Nós não vamos abrir, mas eu vou só citar para você aqui. A Bíblia fala no Salmo 23 o seguinte, irmãos, eu vou ler aqui para você. A Bíblia fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quantos se lembram? Aí a Bíblia continua dizendo, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera, para águas de quê, meus irmãos? Descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aí a Bíblia começa discorrendo. O que eu quero dizer com isso aqui, irmãos? O Salmo 23, ele começa primeiro falando do descanso que Deus tem para nós. Depois ele vai falar da bênção e depois ele vai falar também da luta. O que significa isso, irmãos? Significa que é um princípio espiritual. Primeiro nós aprendemos a entrar no descanso, depois a bênção de Deus vem. Irmãos, não tem como ter uma fé robusta, ousada, se nós não aprendemos a descansar. Eu creio, se você não crê, fique em paz, mas eu creio que a maior expressão de fé é o descanso. Não tem como você dizer que uma pessoa cheia de fé se vive com a saia na cabeça. Sim ou não, irmãos? Louco dentro da roupa, como diz a galera aí. Acho que nem fala isso mais, né? Agora, o que é uma expressão de fé poderosa, irmão? É quando você descansa. Você percebe que você tem crescido em fé. Agora presta atenção, irmãos, descansar não é também apatia. Descanso não é você falar, não, eu vou largar para lá. Isso não é descanso, isso é apatia, não é de Deus. Descanso é você falar, não, eu creio, o Senhor vai operar, e você ir para Deus. Não para convencer Ele a fazer, mas com a certeza de que já está feito, e que quando você busca Ele, Ele manifesta na sua vida. Isso acontece também, irmão, no Salmo 91. O Salmo 91 começa dessa maneira. Primeiro ele fala do descanso, depois ele vai falar a respeito dos livramentos, das bênçãos que nós temos. A Bíblia fala assim, ó, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, Deus meu, em quem confio. Aí se você for continuar lendo, aí ele vai começar a falar da bênção, do livramento e até das lutas que vamos passar. Mas primeiro o Senhor começa falando o quê? Sobre o descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Tá, irmãos, nesse mundo não tem descanso, mas Deus tem descanso para nós. A Bíblia fala que nós precisamos descansar na sombra do Onipotente. Olha para cá, irmãos. Isso aqui fala de intimidade, você sabia disso? Descansar na sombra do Onipotente fala de intimidade, porque você só consegue estar na sombra de alguém se você está perto desse alguém, sim ou não? Fala de intimidade. Descanso tem a ver com intimidade, tem a ver com desfrutar do Senhor, tem a ver com ser pleno nele. Amém, irmãos? Eu creio, irmãos, que só depois que nós descansamos em fé, é que a bênção do Senhor começa a manifestar na nossa vida. Você pode dizer amém? Muita gente, irmãos, ele acha que viver uma vida de preocupação, de ansiedade, é um tipo de... As mães, olha para cá, mamães, as mães são muito assim.
Presta atenção, não, mãe não, mulher. Mulher, ela foi criada, né, para ser cuidadosa, né? Mas algumas mulheres, elas vivem atribuladas, porque preocupadas, ansiosas. Mas eu quero contar para você, minha irmã, preocupação, ansiedade não é amor, não é zelo e não é cuidado, é você matando a sua alma. É preciso aprender a descansar no Senhor. Há alguém que ama mais do que você e está cuidando de você e das suas coisas. Amém, minha irmã? Você também, homem. É preciso aprender a descansar. O fato espiritual é, irmãos, que quando nós descansamos, nós encontramos favor de Deus. O favor de Deus, o que é favor de Deus, irmãos? Muito bem, deixa eu definir isso aqui para você. Favor de Deus é portas abertas, ok? Favor de Deus é você ver as coisas fluindo. Presta atenção, irmãos, quando não há favor de Deus, você precisa se esforçar muito e você precisa até dar um jeitinho brasileiro, sim ou não, irmãos? Tem gente que não tem favor de Deus, o que ele tem que fazer? Ele tem que mentir, ele tem que enganar, ele tem que fazer alguma treta, sim ou não? Quem tem favor de Deus, irmãos, as coisas fluem. Não é que você não vai ter que trabalhar, você vai ter que trabalhar, mas você sabe, você vai trabalhar no descanso. Já estou me adiantando aqui. Ter favor de Deus, irmãos, é uma das coisas mais importantes da nossa vida, que é você desfrutar, sabe, do operar de Deus, de maneira que, eu costumo dizer que o favor de Deus, irmãos, é aquilo que eu já ilustrei aqui esses dias. O favor de Deus é quando você pega na fruta madura, que você só toca nela e ela cai na sua mão. Se eu contar para você que a vontade de Deus é que você se esforce pouco e colha muito, você acredita? Não, pastor, eu creio que eu tenho que me esforçar muito, então continua se esforçando muito. Mas eu quero dizer para você, a Bíblia fala, irmãos, que trabalhar é muito importante, amém? Mas a Bíblia fala que só trabalhar não garante sucesso para você. A Bíblia fala que não adianta comer o pão das dores, que penosamente granjeastes. Aí a Bíblia fala, porém aos seus amados ele dá até enquanto dorme. É importante trabalhar, mas se você tem favor, o resultado vai ser muito mais poderoso. Amém, irmãos? O que é favor, irmãos? Favor é o toque sobrenatural de Deus. Favor é o plus de Deus. Amém? Favor é quando Deus ele manifesta a glória dele na sua vida, abrindo portas, te dando sabedoria, direção, entendimento. Isso é favor de Deus. Tá, irmãos, eu vou te falar uma coisa, nós não deveríamos fazer nada sem clamar a Deus por favor. Nós precisamos de favor para tudo, irmãos. Por que muitos casamentos não rompem? Porque não tem favor, é preciso ter favor. Ser casado não é fácil, é por isso que criança não casa, só gente adulta tem que casar. Tem gente adulta que é criança, não pode casar ainda, e se casou, vive debaixo de problema, mas nós estamos aqui para te ouvir e te ajudar, aleluia. Aleluia. A gente cutuca, mas não taca pedra, meu irmão. Aleluia. Favor de Deus. Você tem favor de Deus, irmãos? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você vê favor de Deus fluindo na sua vida? Nos seus negócios? Tem irmãos aqui que eles ficam constrangidos de ficar dando testemunho aqui. Fala, pastor, como é que eu vou ficar toda semana dando testemunho? Eu falo, é simples, abre a boca e conta, que é de Deus, é bênção. Porque é tão abençoado que dá até raiva. Porque você olha e fala assim, esse cara não ora mais que eu, ele não é melhor que eu, mas meu Deus do céu, tudo que põe a mão o trem flui. Na época da pandemia nós ouvimos muito testemunho aqui, de pessoas falar, chegavam nos irmãos e falavam assim, olha, nossa, está difícil demais, está quebrando, o negócio está apertando. Aí os irmãos falavam assim, como que eu vou contar para ele que o negócio aqui está melhor do que antes da pandemia? Favor, é inexplicável, amém, irmãos? Favor de Deus. Aí, é muito interessante, sabe por quê, irmãos? Porque quem tem favor, não tem do que se gloriar. Se é você que tem feito a coisa acontecer, não tem como você dar glória para Deus. Agora, quando você vive pelo favor, só assim você consegue testemunhar e glorificar a Deus. Porque glorificar a Deus, irmão, não é quando alguém pergunta assim, mas como que você comprou esse carro desse jeito? Eles falam, não, rapaz, eu vou te contar aqui. Eu vou falar para você, viu? Eu vou te passar as moral. Se você sabe contar a bênção, acredite em mim, dificilmente teve favor. Mas se você falar assim, rapaz, eu vou te falar. Você sabe, eu até trabalhei, eu tenho sido alguém dedicado. Você sabe, eu até tenho estudado, mas assim, eu nem sei explicar como é que esse negócio aconteceu, porque eu não tinha a menor condição. De repente, houve um alinhamento e aconteceu. Aí você vai falar o quê? Foi o Senhor que fez.
Agora quando você fala, não, foi eu que fiz porque eu dei um jeito, eu mexi os negócios, eu pá. Deus não tem glória nisso, meu irmão, porque só tem glória quem faz. É por isso que a Bíblia fala que nunca viu, nem se ouviu um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Você tem que deixar Deus operar, né, irmãos? E quando você deixa Deus operar, você desfruta da bênção do descanso. É simples. Ou você pega e faz, ou você depende de Deus para Ele mostrar para você e você desfrutar do favor. Pastor, eu não tenho que fazer nada. Não, vai chegar o momento de você fazer, mas primeiro você tem que ouvir Deus falar para você o que você tem que fazer. Eu costumo fazer uma pergunta muito simples, irmãos. Eu poderia falar sobre isso por horas, mas eu tenho que encerrar o culto, né? Porque eu gosto muito de falar disso, irmãos, porque ter favor é poderoso demais, irmãos, é gostoso demais. E, por exemplo, você ficou sem dinheiro, e aí, sem nada, o que você faz? Você vai orar até Deus te dar uma direção, seja sobrenatural, ou seja, alguma direção para adquirir o recurso, ou a primeira coisa que você faz é meter a mão no limite especial ou pedir emprestado para alguém? É isso. Antes de fazer qualquer coisa, busque o Senhor, amém, irmãos? Porque você sabe, se Deus mandar você pegar emprestado, acho que dificilmente Ele vai fazer isso, porque a Bíblia ela não é muito favorável a pegar emprestado. Acredite em mim, vai ser bênção. Mas se você fazer por conta própria, você vai encher de dor de cabeça. Por quê, irmãos? Porque quando Deus dá a direção, acredite em mim, você não está vendo o desfile todo, mas lá na frente você vai ver o livramento, a proteção, você vai ver a provisão, você vai ver o Senhor cuidando. É isso que nos faz viver em descanso, é a presença de Deus, amém, irmãos? É querer saber do Senhor. Lá em Gênesis, capítulo 6, verso 8, coloque aí para nós, por gentileza. A Bíblia fala assim, ó: porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou o que, meus irmãos? Graça e favor são sinônimos. Noé achou graça diante do Senhor. Muito bem, quando você lê esse texto superficialmente, você fala, legal, Noé achou graça. Mas quando você olha no original, você descobre uma mensagem nessa passagem profundíssima. O nome Noé no original significa repouso ou descanso. Quantos sabiam disso? Noé ou Noá ou Noa significa descanso. Uma vez que você sabe o significado do texto, você poderia ler o texto da seguinte maneira: porém, o descanso achou favor diante de Deus. Porque aquele que descansa encontra favor. Amém, irmãos? Por isso, decida viver no descanso. Terceiro e último, para nós encerrarmos. Amém? Eu quero falar sobre o trabalho no descanso. Depois você vai ler essa palavra melhor. Quantos vão ler? Primeira coisa que eu disse, irmãos, que nós precisamos temer não entrar no descanso. Ok? Outra coisa, a Bíblia fala que, a Bíblia não, o tópico que diz, né, que eu coloquei, que há bênção no descanso. E terceiro e último, que é o trabalho no descanso. Porque eu não sei se você lembra, irmãos, lá em Hebreus, o texto que nós lemos lá atrás, ele fala que nós precisamos nos esforçar para entrar no descanso. É um paradoxo. Por que você tem que se esforçar para entrar no descanso, irmãos? Porque, você sabe, todos os dias situações vêm para tirar a sua paz, para tirar a cor da vida, para tirar você, né, de viver uma vida na tranquilidade, sabendo quem você é e que você tem um Pai maravilhoso que cuida de você, amém? Por isso, todos os dias nós precisamos nos esforçar para permanecer nessa posição de descanso. Mas não é um esforço da carne, é um esforço para crer. Eu não sei se você lembra, o Salmo 91 ele fala: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. É preciso falar, amém, irmãos? Sabe o que mantém o descanso, irmãos? É você conhecer a palavra para que você tenha um trecho para declarar em cada dia mal que você passa. É uma prática que eu tenho que tem sido uma bênção na minha vida, que eu aprendi com outros, né, homens de Deus. Confessar, declarar, é preciso dizer, amém, irmãos? No dia mal você precisa falar o que a palavra de Deus fala a seu respeito. Porque as pessoas vão te questionar, o inimigo vai te questionar. Você precisa saber, você precisa estar firmado em cima de uma promessa. Amém? Mas você sabe, eu creio, para nós finalizarmos, queria convidar, pode ser o Tom, amém? Você achou que não ia participar do louvor hoje, né? Vai, por gentileza, mano.
Você sabe, irmãos, eu creio que a vontade de Deus é que nós desfrutemos da bênção de Salomão. Olha aqui para mim, eu vou encerrar com isso, com esse último tópico aqui. Qual que é a bênção de Salomão, irmãos? Quando Salomão se tornou rei de Israel, foi muito interessante, irmãos, porque não tinha nada para fazer. Você acredita? Davi já tinha resolvido tudo, Davi tinha vencido todos os adversários, Davi já tinha conquistado muitas riquezas, Davi tinha feito tudo. Agora você sabe, irmãos, Salomão, ele teve a graça de ser colocado num reinado, debaixo de um descanso, de tudo está pronto, mas não era para ele ficar à toa, era para ele edificar a casa de Deus, que na época literalmente era o templo. Era o tabernáculo, depois era o templo. Salomão edificou o templo, que tem uma réplica lá em São Paulo. Se algum dia você for lá, não vá lá, estou brincando. Hoje o templo somos nós, amém, irmãos? Mas Salomão foi colocado no descanso, irmãos. Não era para ele ficar à toa, mas era para ele trabalhar para o Senhor. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque descanso é um estado de espírito, é uma paz interior da nossa alma. Descanso não é ficar inativo, parado, porque a vontade de Deus é que nós trabalhemos no descanso, amém, irmãos? É que alguém olhe para você e vê você suado de tanto ralar, ou assim, cansado de tanto ficar sentado no ar-condicionado, mas quando alguém for conversar com você, você esteja em perfeita paz. Isso é descanso. Então, às vezes nós somos naturais, nós olhamos para o Mário lá suado, enficando uma estaca lá, né, Mário? Metarão farpado, e aí fala, nossa, aquele cara está atribulado. Aí conversa com o Mário, ele está em perfeita paz. Porque descanso na Bíblia não é descanso físico necessariamente, é o descanso de alma. A nossa alma precisa estar em paz, amém, irmãos? Todos os dias. Então Salomão, ele foi ele foi convidado, né, irmãos, ele foi levantado por Deus para reinar em Israel, mas não tinha mais nada para fazer. Vamos ler 1 Reis 5,4, coloque aí para nós, por favor. Vamos ler, para você não ficar só no que eu estou falando. 1 Reis, capítulo 5, verso 4. Porém a mim, o Senhor meu Deus, me tem dado o que, meus irmãos? Descanso. De todos os lados. Quantos querem descanso de todos os lados? Amém. Eu quero. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Avança. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo, teu filho que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Então, Salomão, irmãos, ele foi colocado no descanso completo, mas ele foi colocado no descanso para trabalhar, ou seja, ele trabalhou no descanso. Quantos dizem amém? Sabe, irmãos, nós precisamos lembrar que nós temos um Pai também que já fez tudo e nos convida a trabalhar também no descanso. Quando eu falo que Deus já fez tudo, irmão, significa o quê? Que não somos nós que fazemos a obra dele. Você sabe, irmãos, tem irmãos que ele tem certeza que eu fico subindo aqui e jogando indireta para ele. Acredite em mim, irmãos, eu tento o máximo não ficar vendo status dos irmãos, eu fico o máximo não ficar sabendo de coisa. Você acha? É muita presunção de alguns irmãos achar que eu fico curiando a vida dele para pregar. Eu tenho um Deus que eu oro e me direciona a palavra que eu tenho que pregar. Quando algo tocar em você, é Deus falando, acredite. Tinha uma irmã na videira, irmãos, aqui, ela ia para o culto, ela contou isso para a pastora. E ela ficava assim, chateada, porque ela falava, o pastor fica jogando indireta para mim. Aí um dia ela foi na conferência na videira de Anápolis, igreja enorme, nunca conheceu o pastor, tal. Aí ela ouviu uma pregação, e aconteceu o mesmo, aí a ficha caiu. E ela falou, então isso é Deus falando comigo? Agora você entendeu. É assim que as coisas acontecem, amém, irmãos? Nem tudo fala conosco, mas algumas coisas o Senhor fala. Você sabe, nós somos chamados para trabalhar no descanso. Nós temos um Pai que já fez tudo, amém, irmãos? Isso significa também que a obra de Deus não somos nós que fazemos. Não é pela nossa força, irmãos. Nós não lideramos uma célula pela nossa força. Se for, não rompe, acredite em mim, não permanece ninguém. Não é eu nem você que vai convencer alguém, não somos nós que mudamos ninguém, nós apenas oramos. Por quê? Porque é o Senhor que vai fazer. Quando nós entendemos isso, irmão, se você entender isso, meu irmão, não vai faltar líder de célula mais. O problema é que alguns ainda não entenderam e ele tem muito medo de achar que é ele que vai fazer. Quanto mais você entende que você não dá conta, mais você está qualificado.
Porque você vai depender de Deus e aí você vai ver o sobrenatural. O reino de Deus é de ponta cabeça. Eu tenho que não ser para que Ele seja. Eu tenho que diminuir para que Ele cresça. Lembra da música? Que Ele cresça. Essa música é boa, hein? Vamos tocar aqui um dia. O reino de Deus é de ponta cabeça, meu irmão. O ruim é quando você fala, deixa comigo que jogou na minha mão, o negócio acontece. Você está desqualificado para fazer a obra de Deus. Porque você vai fazer na sua força. Agora você que fala assim, pastor, eu vou abrir o culto hoje, fala aleluia. Você vai orar até perder a voz, depois você vai fazer a abertura e vai ter unção. O problema é quando nós achamos que damos conta, né, irmãos? O problema não é a primeira célula que você fala o jornalzinho tudinho em 5 minutos, e nem era para ler aquele trem. O problema é quando você fala, eu nem leio mais, porque eu já sei, eu já tenho muito conteúdo, está reprovado. Por isso, irmãos, nós precisamos lembrar que nós temos um Pai que faz por nós. É Ele que vai operar, é Ele que vai transformar as pessoas, é Ele que vai salvar, é Ele que vai manter as pessoas firmes, é Ele que vai operar na vida do seu filho, é Ele também que vai mudar a sua empresa, seus negócios, seu marido, sua mulher, você mesmo. Você só tem que entender que você é como Salomão, que teve um pai que tinha resolvido tudo. Hoje você tem um pai que resolve tudo por você. E Ele te convida depois a trabalhar nesse descanso. Amém, meus irmãos? Quando alguém fala para mim, pastor, eu estou na graça, por isso assim, eu sou muito assim, eu vou na leveza. Falam, graça não é isso, meu irmão. Porque aqueles que estão na graça e não estão trabalhando, ele não entendeu nada. Porque a graça de Deus é para nós trabalharmos muito, mas trabalhar no descanso. Vamos ler 1 Coríntios 15, 10. De fato eu já estou encerrando. 1 Coríntios 15, 10, o apóstolo Paulo fala assim, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. A palavra vã significa inútil. Antes ele fez o que, meus irmãos? Trabalhei muito mais do que todos eles. Se você ler o contexto, esses todos eles que ele está se referindo aqui aos apóstolos, ele está falando, junta tudo, trabalhei mais que todos eles. Aí ele vai falar, aí ele volta e fala o quê? Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus, irmãos, ela é para nos levar a trabalhar muito. Eu desconfio muito de alguém que fala que entendeu a graça de Deus, mas ele não ora muito, ele não lidera muito a célula, ele não cuida dos irmãos. Eu desconfio muito de alguém que fala, não, eu entendi a graça, e ele não jejua muito. Por quê? A graça é para nos levar a trabalhar no descanso. Por que a graça nos leva a trabalhar no descanso, irmãos? Porque trabalhar no descanso é eu saber que eu não tenho que convencer, eu não tenho que mover o braço de Deus. Não, Ele vai fazer, eu só tenho que pedir, só tenho que buscar. Isso é maravilhoso, irmãos, porque trabalhar no descanso é a melhor coisa que existe. Amém? Trabalhar no descanso. Eu quero te lembrar que você tem um Pai que já fez tudo o que era necessário. Quantos dizem amém? Eu quero te convidar nesses dias a descansar no Senhor. A base do descanso é a obra consumada. A base do descanso é porque tudo o que te conduz à vida e à piedade já está pronto. Sabe, irmãos, eu creio que o convite do Senhor para nós todos os dias está lá em Mateus, coloca aí, 11, 28. Nós vamos terminar com esse texto. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Avança. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso de coração, manso e humilde de coração, e achareis descanso para o que, meus irmãos? Você tem vivido atribulado nesses dias, irmãos? O Senhor fala para você, vinde a mim, chega perto, me busca. Eu costumo dizer, irmãos, que não há angústia e preocupação que resiste a você parar um tempo e ter um tete a tete com o Senhor. Abrir o coração, colocar diante dEle e pedir para Ele e falar, Senhor, está pesado, está difícil. Nós não temos que carregar fardos, amém, irmãos? Nós não vivemos religião, religião gera fardo. Nós vivemos o cristianismo, que é baseado na obra consumada. Talvez você ouve isso e fala, pastor, essa mensagem ela vai levar as pessoas para licenciosidade. Acredite em mim, irmãos, essa mensagem leva as pessoas que entenderem a viver uma vida de fato baseada no Evangelho. E vai fazer uma obra que realmente vai ser aceita por Deus.
Porque a Bíblia fala que há obras de madeira, palha e feno, mas há obras de ouro, prata e pedra preciosa. É muito interessante porque ouro aponta para a natureza de Deus, prata é um símbolo da redenção e pedras preciosas são um símbolo da obra do Espírito Santo. Ouro, prata e pedra preciosa fala de dependência de Deus, dependência do Espírito, confiança no Senhor. Agora madeira, palha e feno fala daquilo que nós damos um jeito de fazer, construir e resolver. Quando o Senhor voltar, a Bíblia fala que as nossas obras serão passadas pelo fogo, e a obra que permanecer vai haver galardão, recompensa. Agora, qual que é a obra que vai permanecer, irmãos? Para aqueles que aprenderam a entrar no descanso. Eu creio nisso. Porque quando nós não descansamos, nós só fazemos loucuras. Gente que não tem paz atribula a vida dos outros, sim ou não? Gente atribulada atribula outras pessoas. Gente cheia de paz, ele consegue transmitir o Evangelho. Eu quero dizer para você, irmãos, o Senhor te convida hoje, a viver essa vida de descanso na sua alma. Você tem andado preocupado com alguma coisa? Você tem andado ansioso, angustiado? Acredite em mim, é porque você está fazendo algo que você não deveria estar fazendo. Você deveria deixar o Senhor fazer, ou pelo menos Ele mostrar para você como que deveria ser feito. Depender de Deus, irmãos, é difícil, mas é uma das melhores coisas do mundo. Uma das coisas que nós mais queremos é saber do futuro, sim ou não, irmãos? Mas acredite em mim, o Senhor já sabe. E a Bíblia fala, clama a mim e eu te responderei. Mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não... Quantos reconhecem que tem coisas que não sabe? É humildade quando você ora, porque você está dizendo, Pai, eu não sei. Deus, eu não sei lidar com isso. É humildade porque quando você ora, você está dizendo, Senhor, eu até acho que eu consigo resolver isso, mas vai ser uma canseira de alma tão grande, esse negócio vai embolar lá na frente, vai ficar muito pior. Faz por mim. Senhor, faz através de mim. Quando nós oramos, irmãos, acredite em mim, o Senhor vem e Ele move. Eu quero desafiar você a não aceitar uma vida fora do descanso. Eu quero desafiar você a não aceitar uma vida sem favor. Ter favor é fundamental, irmãos. Quem tem favor, oh Deus, dá até raiva, mas é muito bom. Que as pessoas olhem para você e elas não falem, olha, fulano é top, tanto que ele é esforçado, mas que as pessoas conheçam você assim, falam, rapaz, eu não entendo o que aquele cara faz. Ele trabalha do mesmo jeito que eu, mas o salário dele dura mais que o meu. Isso é favor. Favor tem 2 funcionários na empresa, os 2 ganham o mesmo salário, mas um consegue fazer muito mais coisas do que o outro. Favor. É inexplicável. Você só tem que dizer igual o cego, Eu não sei uma coisa, eu só sei de uma coisa. Eu era cego, agora vejo. Eu só sei de uma coisa. É Deus que está movendo na minha vida. Mas eu tenho uma boa notícia. Tem para você também. Você já evangeliza. Amém, meus irmãos? Queria que você se colocasse de pé para parecer que está acabando. Estamos acabando. Quantos foram abençoados hoje? Eu queria orar por você. Eu não vou te convidar aqui na frente hoje, não vou fazer um apelo, mas eu quero orar por você. Sabe, irmãos, nós precisamos crescer nisso aqui. Nós precisamos avançar nisso aqui. Porque eu creio, irmãos, que uma geração que vai pregar o Evangelho com ousadia é uma geração que sabe que é amada, que é perdoada, que sabe que tem um Pai que já fez tudo e que convida você apenas a receber dele, apenas pedir. Irmão, você tem que aprender a ser filho, e um filho cara de pau, amém, irmãos? Aquele filho que, papai, o filho acabou de escorregar na goiaba, mas ele chega e ele pede para o pai, e o pai faz o que, irmãos? O pai dá. Eu não estou dizendo que Deus vai ser conivente com seus erros, mas você sabe, irmãos, o dia que você errar, não interrompa o seu relacionamento com o Senhor por causa disso. Vai para Ele, porque é Ele que vai te restaurar, te sarar, te transformar. É Ele que vai trazer a paz. Não permita ficar dias e dias atribulados, amém, irmãos? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu tomei uma decisão, irmãos. Eu tenho orado, eu tenho falado, Deus, eu não quero ser uma pessoa pesada para os outros. Mas eu também tenho falado, Senhor, eu também não aceito no meu círculo de amizade pessoal gente pesada. Se não quer andar na leveza, não serve. Estou falando de amizade, amém, irmãos?
Toma essa resolução também. Tem gente, irmãos, que ele é pesado e ele não quer ser leve. Eu quero te fazer uma pergunta: você é leve? Você é uma mulher leve? Ou você é uma mulher que a Bíblia fala que você é pior que uma goteira? A Bíblia fala isso, a Bíblia fala que tem mulher rixosa que é pior que goteira, fica pingando na cabeça do marido. Na hora que ele termina o serviço para ir para casa, ele nem dá vontade de ir para casa. Ele fala: ai meu Deus do céu, eu estou indo para aquela morte lá da minha casa. Leveza, irmãos, não coloca peso na vida do outro. Você é um marido leve, você fica reclamando: ah, a comida não está boa, ah, mas essa casa podia estar mais limpa. Sabe, irmãos, eu comecei a viver muito melhor com a pastora depois que eu parei de ser enjoado. E eu era enjoado, irmãos, e você também é. Nós precisamos avançar, amém? Não coloca peso sobre ninguém. Mas para você não colocar peso sobre os outros, você precisa também experimentar leveza. Quantos querem experimentar leveza? Feche os seus olhos, eu queria orar por você, amém? Em nome de Jesus. Pai, eu oro ao Senhor nessa noite por cada um dos meus irmãos que estão aqui. Senhor, eu quero declarar sobre a vida deles, ó Deus, que haja esse entendimento da Tua obra consumada. Ó Deus, eu creio, ó Deus, que o Senhor sinalizou desde o Éden que o Senhor nos chamou para entrar numa vida de descanso, de uma obra consumada. O Senhor não nos chamou para sermos originadores de nada, mas o Senhor nos chamou para desfrutar daquilo que já está pronto, de uma obra consumada, de uma salvação completa. Ó Deus, em nome de Jesus, livra-nos, ó Pai, da inquietação, livra-nos da tribulação, da preocupação. Dá-nos, ó Pai, fé para nós crermos todos os dias que o Senhor é a nossa provisão, que o Senhor é a nossa saúde, que o Senhor é o nosso sustento, que o Senhor é a nossa sabedoria, a nossa suficiência. Senhor, no nome de Jesus, nos ajude a crer que nós já temos todas as coisas que são relacionadas à vida e à piedade. Pai querido, em nome de Jesus, abre os nossos olhos nessa noite, abre, Senhor, o nosso entendimento. Livra-nos, ó Pai, de vermos uma vida pesada, angustiosa. Ó Deus, dá-nos, ó Pai, temor de não entrar no descanso, porque nós temos, ó Deus, conhecido o Evangelho, a boa notícia de que nós fomos perdoados, de que nós já fomos tirados do império das trevas, de que somos filhos, que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós já temos aprendido, ó Pai, que o Senhor nos chamou, ó Deus, para uma vida abundante de alegria, de descanso, de paz na nossa alma. Senhor, no nome de Jesus, nos ajude a descansar, nos ajude a viver em paz. Senhor, eu oro para que o Senhor nos leve também, ó Deus, a trabalhar no descanso. Senhor, que o Senhor nos leve a ter frutos, a ter resultados por causa dessa vida de descanso, de paz, por causa dessa vida, ó Deus, de entrega, de confiança, de dependência na presença do Senhor. Nós cremos, ó Pai, na Tua palavra que diz que nunca viu, nem se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Senhor, nos leva a esperar no Senhor. Livra-nos, ó Pai, de achar que a nossa vitória tem a ver meramente com a nossa demanda, com o nosso trabalho, apenas com o nosso esforço pessoal. Não, Senhor, nós queremos o sobrenatural, nós queremos o toque do Senhor, que vai nos levar adiante, porque, ó Deus, nós cremos que um toque do favor do Senhor vale mais do que uma vida inteira de esforço. Senhor, toca na nossa vida, toca agora, Senhor, na vida desses jovens, toca na vida desse homem, dessa mulher, toca, Senhor, na vida dos irmãos que são empresários, funcionários, profissionais liberais. Senhor, no nome de Jesus, leva-nos, ó Deus, a viver uma vida, ó Deus, que o Senhor planejou para nós, em plena certeza de fé, de confiança, de que o Senhor é um Pai amoroso, que cuida, que já fez todas as coisas e nos convida a trabalhar nesse descanso, porque o Senhor já nos deu todas as ferramentas para nós termos um ministério abençoado, uma liderança abençoada, um casamento abençoado. Nós precisamos apenas isso, Senhor, pedir ao Senhor, e nós te pedimos nessa noite. Abra os nossos olhos. Meu irmão, você pode pedir isso para o Senhor. Fala para Ele, fala: Senhor, abre os meus olhos. Fala: Senhor, abre o meu entendimento. Peça isso para Ele, fala: Senhor, me dá entendimento do Evangelho, dessa boa notícia, daquilo que o Senhor tem para a minha vida, graciosamente. Irmãos, a palavra de Deus fala que
se o Senhor não nos poupou o seu único filho por amor a nós, Ele também não vai nos negar de graça todas as demais coisas. Ele não vai negar, meu irmão. Você fica preocupado porque você acha que você tem que mover o braço de Deus. Não, Ele já está convencido a te abençoar porque Ele te ama. Apenas peça, peça para Ele. O que você tem precisado nesses dias, meu irmão? O que você quer ver nesses dias? Peça para Ele. Fala para Ele, fala: Pai, remove o fardo. Pede para Ele, fala: Pai, remove a angústia, a depressão, a tribulação na mente. Oh, meu irmão. Oh, Espírito de Deus. Quero declarar, se você entrou aqui pesado, você vai sair leve em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Eu queria que você pegasse na mão do seu irmão aí. Eu sei que nosso tempo já está bem adiantado, mas irmãos, eu sinto, nós precisamos orar uns pelos outros, irmãos. Oh, irmãos, eu estou com meu coração assim, derramando de compaixão por você e de amor, porque você sabe, o Senhor, Ele quer que você entre no novo patamar de vida, meu irmão. Sabe, talvez até hoje você é alguém que vive achando que você tem que ficar falando tanto que você está corrido, apertado, sabe, irmãos, mas isso não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é você falar que o Senhor tem te dado descanso de todos os lados. Isso é para você, meu irmão. Eu não estou dizendo que não vai ter lutas, vai ter, mas irmãos, quem tem descanso passa pela luta de uma maneira muito mais poderosa. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Você vai orar agora pelo seu irmão. Começa a orar pelo seu irmão agora, começa a abençoar ele, amém, enquanto os irmãos tocam algo aqui, amém, abençoa a vida dele, começa a declarar que o seu irmão, ele vai entrar nesse descanso. Oh, meu irmão, erga a sua voz, começa a profetizar, libera palavras de vida sobre o seu irmão aí, sobre a sua irmã, declara que ele vai entrar nesse nível de descanso, de alegria, de paz, de vitória, de satisfação, de prazer em Deus. Oh, profetiza, filho do homem. Libere palavra de fé, libere palavra de esperança. Declara que seu irmão, ele vai desfrutar de uma vida alegre. Oh, ele vai desfrutar de provisão sobrenatural, de prosperidade sobrenatural, de relacionamentos saudáveis de maneira sobrenatural. Fala pela fé. É preciso falar, meu irmão. Oh, Senhor, dá-nos o entendimento. Declara, meu irmão, que esse irmão, essa irmã vai desfrutar de um casamento cheio de descanso, na empresa, no trabalho. Oh, Senhor, nós oramos ao Senhor, libera descanso nessa noite. Espírito de Deus, quebra cadeias, quebra, Senhor, toda opressão, quebra, Senhor, todo jugo, quebra todo fardo. Oh, Senhor, nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, nós descansamos no Senhor, porque o Senhor é um Pai que cuida, o Senhor é um Pai que zela, o Senhor tem preparado para nós, tudo já está pronto, a obra já está consumada. Senhor, nós nos apropriamos de uma vida abundante, nos apropriamos de uma vida plena, cheia de satisfação, cheia de alegria. Oh, Senhor, nós cremos, Pai querido, nós recebemos, nós não queremos merecer nada. Senhor, dá-nos sem merecer, dá-nos, ó Pai, de graça. Senhor, no nome de Jesus, nós abrimos mão da justiça própria, nós abrimos mão do merecimento e viemos para receber sem merecer. A nossa mão está estendida, Pai, para receber sem merecer. Faz uma grande obra na nossa vida, Senhor. Oh, eu profetizo em nome de Jesus, meu irmão, que você vai viver um novo patamar de fé. Você vai ver um rompimento na sua vida. Eu profetizo que você vai haver um derramar de Deus na sua vida. Apenas creia, apenas ore, apenas dependa do Senhor. Ele é contigo, meu irmão. Mesmo quando você é infiel, Ele permanece fiel, com a mão estendida. Oh, aleluia, aleluia. Oh,
Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, sim, Senhor, nós recebemos favor nessa noite para avançarmos. Nós recebemos favor. Nós descansamos no Senhor. Nós aquietamos a nossa alma porque sabemos que o Senhor é Deus. O Senhor nos sustenta com a tua destra fiel. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Oh, nós te bendizemos, Senhor. Nós te bendizemos, Espírito Santo. Nós te bendizemos, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, nos alegramos na presença do Senhor. Oh, ergue as suas mãos para o Senhor. Oh, meu irmão, há um ambiente de favor liberado nesse lugar. Eu creio, irmãos, que o Senhor está dizendo para alguns aqui nessa noite que vai haver um rompimento na sua vida, um derramar do Senhor. Sabe, irmãos, eu sinto que o Senhor está dizendo para alguns aqui hoje, feche os seus olhos, que aquilo que, se há uma barragem tampando, essa barragem vai estourar hoje, o fluir vai acontecer, porque você tem entrado no descanso, o favor vai se manifestar na sua vida. Erga as suas mãos para o Senhor. Eu quero abençoar a sua semana. Pai, eu oro pelos meus irmãos. Senhor, eu quero declarar, ó Deus, uma semana de vitória. Se porventura, Senhor, há alguma demanda nesses dias, eu quero declarar, Pai querido, opera, Senhor. Traz o livramento, traz o escape. Senhor, se porventura alguém entrou aqui com um casamento, ó Deus, passando por lutas, ó Senhor, eu creio, há provisão do Senhor para restaurar. Pai, se irmãos têm passado por lutas financeiras, Senhor, abre portas nessa semana. Se há enfermos entre nós, em nome de Jesus, estenda seu bálsamo de cura, Pai. Sara, Pai, eu quero declarar que essa será, ó Deus, uma semana poderosa. Será uma semana, ó Deus, em que nós vamos viver uma semana de descanso. Pessoas nos procurarão para saber o que está acontecendo, e nós vamos testemunhar que é o favor do Senhor, que é a alegria do Senhor. Aleluia. Quantos recebem isso? Diga amém. Aleluia. Você é amado, querido. O Senhor tem preparado coisas elevadas. Prepare-se, irmãos. Não abra mão de ficar no descanso, amém? Se você não tem participado de uma célula, eu quero te convidar para participar. Que você tenha uma semana tremenda, abençoada na presença de Deus. Mas não vá embora correndo. 3, 4, 5 irmãos. Pega na mão da pessoa do seu lado aí, cumprimente, declare alguma coisa abençoada aí. Em nome de Jesus, estamos encerrados, amém?